Na classe da oração, no estudo? Eu, as meninas, Li, vocês são, não estava. Muito bem. O pastor aqui também não, né, pastor? O pastor também não estava. Então, tá bom. Então, eu vou dar uma lida aqui, irmãos, sobre... Já foi colocado ali o breve catecismo, né? Para quem não sabe, esse é o nosso material de estudo da EBD, né? Antigamente a gente chamava EBD, Escola Bíblica Dominical, né, Conceição? Conceição é da mesma época que eu. E alguns aqui. Então, a gente está tendo a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e agora estamos estudando sobre a oração, né? E o breve catecismo do Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, né? E tem o breve e tem o maior. Nós estamos finalizando o breve. Muito bem, a aula anterior, né, foi falado sobre qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração, né? Porque até para orar a gente precisa de orientação. É incrível isso, né? A gente fica velho e aprende que até para orar a gente precisa ter orientação. Então, tivemos a introdução da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que é a que nós estamos vendo, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou quando os discípulos vieram a Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, conforme Lucas 11:1. E Jesus os ensina: vós orareis assim. Quem está com Mateus 6:9, por favor? Pode ler para a gente? Do 9 ao 13, Conceição. Então, essa é a oração que Jesus ensinou. Vós orareis assim. Então, Jesus não queria que seus discípulos simplesmente repetissem essas palavras, né? Porque senão não é oração, né? Orando, disse ele, não useis de vãs repetições como gentios. Isso está registrado em Mateus 6:7. Jesus queria que seus discípulos entendessem as palavras da oração do Pai Nosso. E é assim com essa oração modelo. Ela é uma oração modelo, ela é um padrão, e ela é universal, é a oração que Jesus ensinou. Todos oram essa oração. Mesmo que não é crente, que não tem a religião verdadeira no seu coração, a oração verdadeira no seu coração, todos fazem essa oração. E é assim com essa oração, ela é um modelo, ela é um padrão. Devemos construir nossa vida de oração de acordo com esse padrão. A oração verdadeira, tal como a religião verdadeira, é centrada em Deus. Por isso não é reza, né? Reza não está centrada em Deus, está centrada em você. Você não pode esquecer aquilo que você está falando. Né? Então, a verdadeira religião ela é centrada em Deus, assim como a verdadeira oração. Assim, na oração do Pai Nosso, Deus vem primeiro e somente depois os nossos interesses, ela foca no próprio Deus. Depois, em seu reino e vontade, antes de mencionar as nossas vontades. O que, normalmente, fazemos o contrário. Não é verdade? Você vai orar, você já vai direto em você lá, pedir para Deus te acudir, né? Focamos primeiro em nós, nas nossas necessidades. Esta oração modelo é contra o impulso natural de nossa natureza. Sendo assim, torna-se evidente que a oração não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil orar. Devido à nossa humanidade caída. Mas precisamos guardar em nosso coração esse plano ou padrão de oração. E quando oramos, precisamos continuar a nos lembrar de orar de acordo com ela. Então, o padrão da oração verdadeira, da oração do Pai Nosso, ela é simples. Não há uso de palavras eloquentes nessa oração. A oração do Pai Nosso é caracterizada pela simplicidade. A oração é breve. Nenhuma das petições da oração tem mais de 10 palavras. Então, ela é simples, ela é breve e ela é abrangente. Ao invés de tratar de pouco falando muito, ela trata de muito falando pouco. Então, 3 características da oração, né? Simplicidade, brevidade e abrangência. É assim que também devemos orar. Deus nos chama a uma vida de oração que abarque. Deixa eu só ver aqui, onde que eu parei? É assim que também devemos orar. Deus nos chama a uma vida de oração que abarque todo o âmbito da existência, no céu e na terra. A verdadeira oração não é uma atuação. A verdadeira oração vem do coração.
Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, pouco antes de ensinar-lhes a oração do Pai Nosso, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 6. Então, esse é um resumo do que foi dado início sobre a oração na aula passada, tá? Eu quis trazer esse resumo só para a gente se situar aí. Tem um filme que chama Quarto de Guerra, alguém já assistiu aqui? Fala sobre isso, né? O quarto em que a pessoa entrava para orar. Todos os pedidos estavam até pendurados na porta, nas paredes do quarto, e onde a pessoa entrava para orar. Então, fica uma dica aí de um filme, Quarto de Guerra, né? Quarto de oração. Agora sim, então, vamos dar continuidade, né, sobre a oração. Breve Catecismo de Westminster, que é o nosso material de apoio. Opa, vamos voltar lá. Bem-vindos à nossa EBD, Escola Bíblica. Estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Agora vem a perguntinha aí, olha só, EBD não é coisa só de agora, não é só coisa deste século. Na casa de quem realizou-se uma escola bíblica no Novo Testamento? Já tinha escola bíblica no Novo Testamento? Quem recebeu Atos 10, 24, 27, 33, lê por gentileza. Muito bem. Então, na casa de Cornélio, onde se realizou a primeira EBD. Amigos e parentes se achegaram e estavam prontos para ouvir. Né? EBD é isso, né? É estar pronto para ouvir e compartilhar. Então, a aula de hoje, perguntas para reflexão. Quem fez a oração do Pai Nosso hoje? Alguém fez a oração do Pai Nosso hoje? Ninguém? Muito bem. Com que frequência você faz a oração do Pai Nosso? Você costuma fazer a oração do Pai Nosso? Ela é importante para você? Então, olha lá, fica as perguntas para a sua reflexão. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência com a oração do Pai Nosso? Ninguém? Então, vamos continuar. Oração dominical, a oração do Pai Nosso. Aprenda a desenvolver um bom relacionamento com Deus. Esse é o tema da nossa aula, né? Introdução. Ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Essa tradução está registrada em Lucas 11, 2:4, na Bíblia A Mensagem. É uma Bíblia contemporânea de estudos. Né? Então, ela dá uma tradução bem clara e simples das nossas necessidades diante da oração do Pai Nosso. Né? O que a oração do Pai Nosso nos traz? A oração do Pai Nosso traz os temas e orientações necessárias para que a humanidade possa conversar com Deus, de modo que possamos viver a existência de maneira saudável e bendita. Olha a importância da oração do Pai Nosso. Né? Se você não costuma orar e buscar ao Senhor, de repente é um começo aí para você. A oração dominical começa com Deus e termina com Deus. Olha lá, a gente viu isso na aula passada também, né? Olha lá, o círculo, né? Começando com Deus e terminando com Deus. Então, hoje nós vamos ver o prefácio, que é a letra A lá, o prefácio. Pai Nosso que está nos céus. Então, a gente vai vendo todo o prefácio, as petições e a conclusão dela, aula por aula. Na aula de hoje, a gente vai ficar com o A lá, o prefácio. Pai Nosso que estás no céu. Eu não vou continuar, porque já foi lida a oração hoje, né? Então, a gente vai ali ficar no prefácio, que é a aula de hoje. Muito bem, a pergunta 100 do Catecismo. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? O prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás nos céus. Ensina-nos que devemos nos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança. Como filhos a um Pai poderoso e disposto a nos ajudar. E também nos ensinar a orar com os outros e por eles. Essa é a resposta, então, né? Do prefácio da oração do Pai Nosso, né? Ensina-nos que devemos nos aproximar de Deus. Olha aí, ó, que bênção você se aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso e disposto a nos ajudar.
e também nos ensinar a orar com os outros e por eles. Então, temos a referência bíblica a essa resposta. Olha lá, ó. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Olha lá, ó. Conforme Salmo 145, 19. A oração ensina que nós temos intimidade com o Senhor, né? Os versículos estão confirmando isso, a resposta que a gente leu. Recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Somos adotados por Deus, somos filhos de Deus por adoção. Todo filho se aproxima do seu pai. Então, nós nos aproximamos de Deus porque somos adotados por Ele. Conforme Romanos 8,15, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Olha os versículos aí, confirmando a resposta do catecismo, né? Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar o tempo todo, né? Nós temos que estar em oração e vigia o tempo todo. Pai nosso que estás no céu. As primeiras palavras da oração nos lembram que a oração deve ser dirigida a Deus, em nome de Cristo. Somente, em nome de Cristo somente. Porque quando chamamos Deus de nosso Pai, inferimos que estamos pleiteando o nome de Cristo. Ele está no céu, afirma que Deus não está distante ou indiferente, mas caminha conosco atento às nossas batalhas diárias, né? Então é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, né? Como diz a canção, né? Tem uma música que fala sobre isso. Temos um Deus distante, mas temos um Deus perto. É o mesmo Deus que caminha conosco. Então, o que fala o Catecismo de Westminster? O Catecismo diz que o próprio significado do prefácio dessa oração é que ninguém pode verdadeiramente orar a Deus de modo aceitável até que esteja em um relacionamento correto com Ele. Mas todos fazem a oração do Pai Nosso, não fazem? Até o católico, o umbandista, é uma oração universal, não é? No seu trabalho, início de ano, numa reunião, vamos orar a oração do Pai Nosso? Mas a verdadeira oração, até que esteja em um relacionamento correto com Ele. Então, ou seja, somente quando somos convertidos é que nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Somente então podemos verdadeiramente fazer a oração dominical. Então, só o crente convertido, filho de Deus, pode verdadeiramente fazer a oração do Pai Nosso. Ela é aceita somente por aqueles que verdadeiramente fazem a oração do Pai Nosso. Mas todo mundo faz a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração universal. Mas o que significa dizer Pai Nosso que está nos céus? Não significa que Deus está tão distante de nós que não possamos alcançá-lo. Então, o que a gente viu? É Deus de longe, mas é Deus de perto. Somos ordenados, olha aí o verbo no imperativo, somos ordenados a ir até o próprio Deus. Porque a verdadeira oração começa não com algum clamor a um distante Alá, ou como Ave Marias. Né? Então, nós somos ordenados a ir até o próprio Deus. Isso é uma maravilha, né? Você ser ordenado e ir até o próprio Rei, o próprio Deus. Né? Às vezes a gente não tem acesso a uma pessoa com quem a gente gostaria de conversar, e o Senhor está nos convidando, né? A Ele nós temos acesso. Muito bem, olha lá. Então, a verdadeira oração começa não com algum clamor a um distante Alá. Nós sabemos que os países islâmicos têm Alá como Deus. Né? Mas como que é isso? Vamos ver um pouquinho o contexto disso, aprender um pouquinho sobre o Islã? De acordo com o Islã, o islamismo, por exemplo, Alá é um Deus que vive acima no céu. Mas o céu é tão inalcançável que não se imagina Alá como alguém que tem compaixão dos homens. Olha a cegueira do islamismo, né? Como você vai crer num Deus que não tem compaixão de você? Assim é o islamismo. Pessoas que vivem em países islâmicos não têm a mesma atitude para com a miséria e sofrimento humanos que temos em países nos quais o cristianismo é forte. Lá,
as pessoas tendem a pensar que quando os problemas surgem, isso é apenas como tem de ser. Elas presumem, em outras palavras, uma atitude fatalista. Dizem, Alá assim quis. Você já deve ter visto algum filme, né? Já deve ter ouvido isso, né? Alá assim quis. Podemos fazer nada. Eles não ministram as necessidades dos outros como fazem os cristãos. Não oram uns pelos outros, não clamam ao Senhor uns pelos outros. Eles não ministram as necessidades dos outros como fazem os cristãos. E a razão é porque Alá está tão distante dos homens que não pode ser alcançado. Como você vai crer num Deus que não tem misericórdia de você? Quem vai ter, então? No entanto, essa mesma noção falsa também se manifesta em formas corruptas do cristianismo. O ensino tradicional da Igreja Católica. Olha aí, ó. Todos nós temos parentes católicos, amigos católicos, pessoas católicas, né? Essa mesma noção, tá. O ensino tradicional da Igreja Católica Romana, ao invés de ir direto a Deus, o ensino tradicional da Igreja Romana ensina que, ao invés de ir direto a Deus, o Pai, em oração, o católico romano é ensinado a ir a Maria, ou a um dos santos. Por isso que diz ali Marias, né? O argumento para isso é que Deus estará mais disposto a ouvir nosso pedido se o fizermos diretamente por meio de algum deles, que estão mais próximos de Deus do que nós. Cada vez mais se pensa em Deus como alguém que está distante e cujo acesso é difícil, se não impossível para nós. O cristianismo bíblico, por outro lado, sabe que essa é uma concepção profundamente falsa, conforme a resposta do cristianismo e conforme a gente leu, né? O estudo do catecismo e da Bíblia, os verbos são no imperativo. E todos os versículos dizem que nós devemos ir a Deus. Acheguemo-nos a Deus. Somos ordenados a ir a Deus, direto a Ele, porque não há intermediários entre Deus e os homens. Não é verdade? E você deve ter parentes, amigos que pensam dessa maneira. Estão profundamente enganados, né? E que difícil mudar isso na cabeça das pessoas, não é? Todo mundo aqui tem uma experiência assim para contar, não é? Então, vamos lá. Essa era a leitura explicada, então, para a gente conhecer um pouquinho o contexto histórico, né? De como vivem esses países islâmicos, né? Por isso tanta guerra, né? Tanta matança, tanta falta de misericórdia e bondade uns com os outros que nós temos lá. E vemos isso na televisão o tempo todo, infinitamente, né? Uma coisa que não se acaba, né? A verdadeira oração começa com essas maravilhosas palavras. Pai nosso, olha lá, ó. Pai nosso, né? Que bom ter um pai, né? Para você poder ir chorar, pedir, clamar, enaltecer, né? Tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, acheguemo-nos. Portanto, de novo o verbo ali no imperativo, acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, de 14 a 16. Olha aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Só ergue a mão, tá? Espaço aberto aí para a gente compartilhar, né? 2. Então, a gente viu 1, né? Ao mesmo tempo, contudo, é igualmente importante lembrar que nosso Pai está nos céus, né? Ele está longe, ele está perto, mas que ele está nos céus e nós na terra, né? É nosso direito de acesso imediato, a Deus não diminui de forma alguma o temor e a reverência que devemos sentir. Olha lá, ó, quando nos achegamos a Ele. Isso também é muito comum em nossos dias. Deus não pode ser comparado a um grande paizão ou ao cara lá de cima, né? Como nós ouvimos aí pessoas falando nesse sentido, né? Há temor e reverência em relação a Deus. Ele está no céu. Pai nosso que está no céu. Ele está acima, você está abaixo, né? Então, todo temor e reverência ao Senhor, né? Então, qualquer outra forma de nos expressarmos a Ele não condiz com o Evangelho do Senhor. Muito bem. Essa tendência equivocada de rebaixar Deus ao nível do homem
é profundamente antibíblica. Olha lá. Ó. Pois com quem comparareis a Deus? Pergunta o profeta Isaías. Ou que coisas semelhantes confrontareis com ele? Então, vamos lá. Temos uma imagem aí do material, né? Então, temos figura A, figura B e a figura C. A figura A, Deus distante do homem, né? Ó, um abismo intransponível. Ó, a figura A ali. Tem um abismo entre Deus e o homem, que é o islamismo, né? Por exemplo, né? Por exemplo, aqui que a gente leu, né? Olha lá, um abismo entre Deus e os homens. É um Deus inalcançável, né? Então, essa é uma falsa religião. Olha lá, a letra A está dizendo, né? O homem distante de Deus vive em desespero. Olha lá, figura A. Né? Sem Deus, a gente vive em desespero. Né? A gente vê isso em algumas religiões, um exemplo que a gente viu agora. A B, falsa religião, também é uma falsa religião. Olha lá, ó. Homem e Deus no mesmo nível. No mesmo nível, olha lá, ó, irreverência, né? Ó, a irreverência do homem para com Deus. Também é uma religião falsa. E a verdadeira religião está na letra C. Deus acima do homem. É o que nós estamos aqui, né? Olha lá, ó. Verdadeira religião. Contudo, próximo. Olha lá, ó. Próximo em Cristo. Nós estamos próximo de Deus em Cristo. E temos, com humildade e intrepidez, podemos nos achegar a Deus lá através de Cristo. Com humildade, ousadia, coragem e intrepidez. Então, temos a figura ali da verdadeira religião. Quando Jesus nos disse para orar ao nosso Pai nos céus, Ele queria nos lembrar de que Deus ainda é Deus. A despeito de ser nosso Pai. Deus está, em outras palavras, tão longe quanto perto. Ele está perto de nós e, no entanto, extremamente elevado acima de nós. Portanto, embora possamos nos achegar a Ele diretamente, precisamos tirar nossas sandálias. Por assim dizer, estar em temor e tremor perante a sua presença. Tirar as sandálias, né? É uma expressão de humildade diante dele. A maneira pela qual Deus está igualmente acima de nós e ainda perto de nós é por meio de Jesus Cristo, como foi falado, né? Jesus Cristo é Deus e homem, em duas naturezas distintas, mas numa só pessoa. Como Deus, ele está no mesmo nível do Pai em sua natureza divina. Como homem, ele participa de nossa natureza em todas as coisas, exceto no pecado. Como Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo nos une ao Pai, sem exaltar falsamente o homem, nem desonrar a Deus. Então, temos aí, né, ficando mais claro aí sobre a importância da oração, nosso relacionamento com Deus, né, e somos convidados a nos achegarmos a Ele, né, em tempo oportuno. Muito bem, a reverência, porque nosso Pai é Deus. A confiança, porque Deus é nosso Pai. A reverência, porque Deus está nos céus e nós na terra. A confiança, porque Jesus Cristo veio para ser o nosso Salvador. Olha que maravilha aí, ó. Está com o coração apertado? Descansa, olha lá. Ó. Palavras de confiança para nós, né? De descanso. Em conclusão, observemos que a oração é ordinariamente corporativa. Ordinariamente, que acontece todos os dias. Corporativa. Algo que pertence a todo o corpo de crentes e não apenas a indivíduos, né? A individualidade. Só vamos orar sozinhos e individual, cada um no seu canto, né? Por isso que nós temos o convite à oração, né? Toda semana o pastor nos convida a orar, a estarmos juntos em oração, né? Então, pertence ao corpo de crentes e não apenas a indivíduos separados. E nós temos essa tendência de orarmos separadamente, né? Devemos e podemos fazer isso, com certeza, mas também devemos estar juntos e unidos para orarmos, né? O catecismo maior, que não é esse que a gente está vendo, né? Diz que devemos orar por toda a Igreja de Cristo sobre a terra, pelos magistrados e demais autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos. Você ora pelos seus inimigos? Oramos por aqueles que nos perseguem? Nem lembramos deles, né? O Zé ora pelos que perseguem ele.
Né, Zé? Então, a Bíblia ensina que nós devemos, e são coisas que nós esquecemos de fazer, né? Porque até aquele que te persegue é o que mais precisa de oração, né? E nós temos a tendência a orar por aqueles que nos agradam. Pode falar, Zé. Verdade. E Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso que a Bíblia responde para nós, né? O espírito nosso está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? E vigiai e orai o tempo todo, né? Nós não sabemos como orar. Ó, nós estamos aqui, eu tenho 54 anos e eu estou aprendendo a orar. Então a gente acha às vezes que a pessoa sabe, ela não sabe. Às vezes é um adulto que não sabe orar, né? É um adulto que não sabe buscar a Deus. Inclusive da oração, né? Que luta para você entrar no seu quarto e orar, né? É. Quantas vezes você entra no seu quarto para orar? Sim. Dificuldade de entrarmos no nosso quarto ou sairmos dele depois que orar. Temos lutas incansáveis sobre isso. A busca é diária. E às vezes você até quer, né? Mas aconteceu alguma coisa, você já saiu dali correndo, já foi resolver alguma coisa, quando você volta, acabou o dia. É assim a nossa luta, né? A nossa Jesus nos convida a vigiarmos, a orarmos o tempo todo em oração. Né? Orar pelo inimigo, para nós, humanamente, é impossível fazer isso. Você está irritado o tempo todo com o seu inimigo. Né? Então, é somente em Cristo que nós temos a vitória sobre o pecado. Não temos outra maneira de lidar com isso. E coisa difícil é relacionamentos. Orar é difícil e às vezes a gente não deseja ter o mal. Exato. Sabe? Então, e que dificuldades são os relacionamentos? Relacionamentos todos são complicados, né? A pastora disse um domingo, ou coisa para tirar o sono da gente é a família. Que luta com a família. Todos nós temos lutas. Constante com a família, é na igreja, é na família, é no trabalho, é em todo lugar. Né? Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus restaura a nossa alma. Então, diante da nossa irritabilidade e de não sabermos como lidar com isso, e muitas vezes estarmos perdidos com isso, na maioria das vezes, a palavra de Deus restaura a nossa alma. A palavra de Deus diz isso. Então, a busca da palavra de Deus é para restaurar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Porque os nossos pensamentos são maus, as nossas atitudes são maus. Diante de Deus, nós somos profundamente maus. É a oração, é a busca na palavra de Deus que nos restaura, que nos devolve alegria, paz.
que nos faz conviver de novo com a pessoa. Foi dado um estudo aqui que a gente tem que sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. Então, ontem foi péssimo meu relacionamento, mas hoje não precisa ser. Ontem aconteceu isso, eu não consegui, e tem uma semana já que isso está acontecendo, e eu estou lidando com isso, mas eu posso mudar o ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Em oração. É fácil fazer isso? Não. Vai exigir esforço? Muito. Sobremaneira? Não, não é fácil. Vai exigir muito. Sobremaneira. Vai exigir esforço da nossa parte. Mas vida com Deus não é uma vida morta. Não é uma vida que eu aceito como está. É uma vida que me renova, porque o Evangelho, ele é boas novas do que boas novas de paz, né? Então, essas boas novas de paz, a gente tem que buscar todo dia para renovar os nossos relacionamentos. Senão a gente desiste de todos. A gente desiste de todos, se não buscar a perfeição e a restauração da nossa alma. A palavra de Deus diz que ela restaura a nossa alma. Então, a gente tem que buscar na palavra de Deus. É a única que restaura a nossa alma. O resto, nada mais, nem ninguém mais restaura. Só nos instiga a fazer cada vez pior e sermos cada vez pior. Então, a busca da palavra de Deus é oração. É o que restaura a nossa alma. É o que restaura as nossas atitudes, o que nos ajuda a mudar e não ficarmos sempre naquele mesmo ciclo. Porque isso traz sofrimento primeiro para mim, depois para o meu próximo. Não é verdade? Pode falar, irmão. Certeza. Se afasta. Se afasta dele. Verdade. Verdade, Deus não tem mesmo. Sim, a palavra nos fala, né? De Cristo. Verdade. Ele desejou. Verdade. Verdade. O exemplo é sempre Cristo, né? O exemplo é sempre Cristo. Verdade. Mal para o meu inimigo. Verdade. E a tendência é o contrário, né? Tendência carnal, né? Então, no Espírito Santo de Deus, né? É. É. Verdade. Pedir a misericórdia de Deus, né? Verdade. Eu estava dirigindo esses dias e um ser humano, somos seres humanos, né? Entrou de bicicleta na minha frente e não saía da frente, né? Ou coisa para irritar o motorista é ter algo na sua frente atrapalhando, deixar você andar, né? Todos nós aqui passamos por isso, todo motorista, pelo menos, passa por isso, né? E ele não saía da frente, e eu querendo andar, e o ser humano teria que ir do lado, né? Não na frente do carro, né? Para não tirar a sua ida, né? E foi, né? E você, nessa hora, vai se irritando e muito. Irritabilidade é uma coisa que está na ponta dos dedos, né? Qualquer coisa nos irrita. Então, foi, né? E eu até já contei isso aqui na igreja, né?
E vai fazer o que por essa pessoa? Orar por ela, falando o que para Deus nessa hora? Você está profundamente irritado com isso, né? E essas coisas acontecem muito o tempo todo, principalmente trânsito é uma coisa que estressa por demais, né? Então, o que você pode falar? Senhor, tenha misericórdia de mim e dele. De mim, para não jogar o carro em cima dele, né? E dele que saia da frente. Porque, né? Estou provocando alguém a ira, né? Então, clamar a misericórdia de Deus nesse momento alivia e vai solucionando os problemas e clamando a Deus por isso. Porque a irritabilidade está sempre diante de nós, né? Então, vamos voltando aqui ao nosso, porque se esticarmos, temos muitas coisas para falar sobre isso, né? Bom, em conclusão, observemos que a oração é ordinariamente corporativa, né? Ela pode acontecer todos os dias. O que é uma coisa ordinária? Que acontece todo dia. O que é o extraordinário, né? Tem alguma igreja que fala, vamos ver o extraordinário de Deus. A gente quer o ordinário de Deus. A gente precisa de Deus todos os dias. Não é verdade? Você precisa de Deus lavando a louça, limpando o chão, limpando o banheiro, brigando com o teu filho, arrumando ele para ir para a escola, pegando o carro. Você precisa dele o tempo todo. Eu quero o ordinário de Deus. Eu quero todos os dias, porque eu preciso dele todos os dias. Senão eu não estaria aqui hoje falando com os irmãos, vocês não estariam aqui me ouvindo. A misericórdia dele se renova todos os dias sobre mim. Ela é ordinária sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha igreja, visível sobre a face da terra. A igreja que nós pertencemos. A graça de Deus é ordinária sobre nós todos os dias que nos traz aqui. Né? Então, imagina se o ordinário de Deus é assim. Imagina o extraordinário, Zé? Não temos nem acesso, né? Porque se o ordinário de Deus já é a graça e misericórdia dele todos os dias, fazendo com que você acorde e esteja vivo e respirando, imagina o extraordinário. Acho que ele ainda não mostrou o extraordinário para nós. Vivemos o ordinário de Deus todo dia, lavando a louça, limpando a casa, nos irritando, clamando a Deus, pedindo misericórdia dele, porque precisamos disso. Né? Olha lá, ó. Em conclusão, então, tá. Algo que pertence a todo o corpo de crentes e não apenas a indivíduos, né? O Catecismo Maior diz que devemos orar por toda a Igreja de Cristo sobre a terra, pelos magistrados, demais autoridades. Você tem que orar pelo Alexandre de Moraes. Nós temos que orar por ele. Temos que orar pelo Alexandre de Moraes e todos os outros ministros do STF, que tanto nos irrita e nos causa indignação. Toffoli e tantos outros, né? Não vamos por todos aqui, sabe? Vai acabar a lista. Não vai acabar a lista. Por nós, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, pelos homens de todas as categorias que agora vivem e que ainda hão de nascer. Seu filho não nasceu ainda, comece a orar por ele. Então, vemos que orar juntos e uns pelos outros é um importante princípio da oração. Há uma base bíblica para nos reunirmos, para orar ao nosso Pai que está no céu. Certamente foi assim na Igreja Apostólica. Então, se você quiser chegar em casa e ler o livro de Atos, tem toda a vida da Igreja Apostólica no livro de Atos. Ela nos ensina como viver em comunidade. Né? Então, certamente foi assim na Igreja Apostólica. Olha lá, o livro de Atos ensina isso, principalmente Atos 2:42. João diz, contudo, aos que o receberam, nós recebemos a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, nós cremos em Cristo, precisamos viver isso. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo, conforme João 1:12. De acordo com isso, Deus se chama nosso Pai e deseja que assim o chamemos. Ele se identificou como nosso Pai e Ele deseja que assim o chamemos de Pai. Com quem você tem uma intimidade para conversar, chorar, pedir, clamar, é o seu Pai na terra. Quem tem pai aqui ainda vivo, né? Se não tem hoje, um dia teve, né? Você tinha essa liberdade, você tinha essa comunhão, você chorava, você pedia, às vezes recebia ou não, os pais antigos eram mais duros, né? Mas você chamava ele de pai. Deus nos dá essa oportunidade, olha lá, ó, de chamá-lo de pai. Por isso que o prefácio da oração começa, Pai nosso, que está no céu. E isso é esperança para a nossa vida. Não vivemos num país islâmico com Alá, que não é misericordioso, que vive em desespero as pessoas. Por isso que se matam, se explodem, se arrasam, né? Há um desespero, né? E nós cremos em Deus, Filho de Jesus Cristo, que nos torna Filho de Deus. Então, nós temos uma referência, né, de todo o lugar que foi tirado o estudo de hoje, né?
E a semana que vem é comigo de novo a aula, desculpa, vai ser comigo de novo a aula. Vamos continuar aí a oração do Pai Nosso, que vai falar sobre... Olha lá, não perca, semana que vem a oração, que vai falar a letra... Então, hoje vemos o prefácio, né? Pai Nosso que está no céu, vemos a importância disso e como isso acalenta o nosso coração, né? Pai Nosso. E vamos ver a primeira petição, santificado seja o teu nome. Então, na aula que vem, vamos dar continuidade aí à oração. Estão todos convidados a estarem conosco. E eu vou orar agora, então, para nós encerrarmos este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso que está no céu, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Quão magnífico é o teu nome, ó Deus, em toda a terra, por toda a obra da tua criação, ó Deus. E o Senhor nos permite ver tudo isso, Senhor, para termos esperança. Que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, que está no céu, mas que não está longe, ó Deus. Que tem misericórdia da nossa vida, que perdoa os nossos pecados, ó Deus. Por isso nós estamos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas iniquidades, ó Deus. Queremos pedir o temor e o conhecimento do Senhor para vivermos a nossa vida, Senhor. Nos perdoe, nos santifica na tua verdade, que é a tua palavra, ó Deus. Queremos pedir restauração pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, ó Deus. Queremos pedir pela semana que temos pela frente. Nos ajuda, ó Deus, em nossos ciclos, ó Deus, viciosos. Nos ajuda a transformá-los, ó Deus, em virtuosos, ó Deus, porque isso é bênção para a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de crescermos e aprendermos mais um pouco sobre a oração. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a tua vontade, ó Deus, porque os dias são muito maus, ó Deus, e necessitamos do Senhor para vivermos nesse mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.